Glorifico, te exalto, Deus, pelo Senhor nos trazer, Senhor, mais uma vez aqui nesse lugar. Obrigado pelo teu favor, Senhor, obrigado pelo teu cuidado conosco. Sim, Senhor, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio, Senhor, às circunstâncias negativas, todavia o Senhor está conosco, Pai, todavia o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor, Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pela morte de cruz que nos trouxe a salvação, que nos trouxe a vida eterna, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse favor, por esse cuidado, Deus. Oh, faça-nos entender, Senhor, a cada dia, Papai. Aleluias. Que o mais importante, Senhor, aleluias, do que nós cuidarmos, Senhor, da nossa vida secular, da nossa vida material, oh, Senhor, é priorizarmos a nossa vida espiritual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar, porque o Senhor nos deu a conhecer do teu amor. Aleluia. Sim, Papai. Obrigado uma vez mais, Senhor, por esse domingo. Aleluia. Sim, que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor nos deu, Senhor, a oportunidade de estar, Senhor, aleluias. Oh, Pai, contemplando, Senhor, a natureza. Tudo aquilo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor faz. Oh, aleluias. Eu creio, Senhor, é bom. Aleluias. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos reunido aqui nesse lugar. A tua igreja aqui, Senhor, nesse lugar, no Jardim Vieira, Pai. Pelos teus filhos, Senhor, que chegaram até esse lugar. Por aqueles, Pai, que talvez que não consigam chegar. Oh, Pai, talvez aqueles que estão impedidos, Senhor, de vir na tua casa. Oh, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo por essas famílias, Pai. Oh, aleluias. Visita, Senhor, os meus irmãos. Aqueles, Senhor, que não vão poder estar aqui, Papai. E eu te louvo, Senhor, te glorifico por aqueles que chegaram até aqui. Aqueles que entraram aqui, Senhor, e de alguma forma, Senhor, aleluias, vão dar, Senhor, o culto a Ti. Vão dar, Senhor, o culto, Pai, que é merecido a Ti, Senhor. Deus maravilhoso, Deus eterno, nos esvazia, Senhor, nesse momento. Que eu venha, Senhor, me esvaziar de mim mesmo, Senhor. Para que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale. Para que o Teu Santo Espírito, Senhor, ministre nessa noite. Não aquilo, Senhor, que nós queremos. Não aquilo, Senhor, que nós estamos muitas vezes pedindo, Pai. Porque verdadeiramente, Senhor, nós precisamos aprender a pedir. Nós precisamos, Senhor, aprender, Senhor, a nos posicionar. Oh, aleluias, porque o que interessa, Senhor, na verdade, é aquilo que o Senhor nos dá, Senhor, independente daquilo que queremos. Oh, aleluias, e quando nós aprendemos dessa forma, Senhor, crescemos espiritualmente. Oh, Pai amado, somos avivados, Senhor, aleluias, pelo Teu Santo Espírito. Oh, Pai, estamos felizes em toda e qualquer situação. Estamos gratos, Senhor, a Ti, Pai, em toda e qualquer situação. Quando aprendemos, Senhor, que a Tua palavra nos basta. Aleluias, que sim, Senhor, quando aprendemos, Senhor, que a Tua graça, Senhor, aleluias, ela sim, Senhor, nos basta. Aleluias, nos faça entender nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluias. Oh, glórias ao Teu nome, Senhor Jesus. Santo, santo, santo e poderoso. Tu és, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar na Tua casa, Senhor. De poder glorificar o Teu nome santo. Aleluias. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus, igreja. Amém? Graça e paz a todos os irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Estou feliz de poder estar aqui novamente, depois de alguns cultos, impedido de estar aqui. O Senhor preparou novamente para eu poder cultuar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Só sente falta mesmo, não é? Do culto quando nós ficamos ausentes e somos, de alguma forma, impedidos de vir, não é? Alguma coisa bloqueia de estarmos na casa de Deus. E aí nós valorizamos, não é? Aí nós valorizamos. É lógico que isso não é uma regra para todas as pessoas, mas para quem é cristão, quem tem Cristo, amém? Dentro de si, amém? Através do Espírito Santo de Deus,
ele sente a falta, ele sente a necessidade. Muitas pessoas, antes de saberem, né, dessa doença, dessa pandemia que ia impedir muitos até de estar na igreja, quem poderia imaginar que as igrejas estariam fechadas? Muitas pessoas falavam, né, isso não vai acontecer, isso é uma bobagem, isso é pessoal aumentando, isso é política, isso é alguém querendo ganhar dinheiro em cima, isso é uma sabotagem da China, sei lá, N motivos as pessoas colocaram, mas não acreditavam que isso poderia, de alguma forma, afetar a vida das pessoas na igreja, na casa de Deus. Pois bem, já se passaram aí alguns meses, não é? Estamos indo aí para o final do ano de 2020 e ainda estamos em restrição, ainda muitas pessoas morrendo, exatamente por essa doença, ou por outras doenças, as pessoas continuam sofrendo, continuam padecendo. E nós realmente ficamos pensando, puxa, não é? E aí, muitos valorizaram, outros se afastaram, porque dependiam de estar dentro de uma igreja, dependiam de oração de outra pessoa, e infelizmente essas pessoas se afastaram. Esfriaram na fé, porque a fé delas não estava fundamentada em Cristo, estava fundamentada nas coisas, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos fundamentar a nossa fé, irmãos, nos objetos, né? Nas coisas, nos acontecimentos, porque eles vão te frustrar. Você vai enjoar daquilo, você vai de alguma forma se adaptar àquilo, e isso não vai trazer para você, amém? Uma alegria, não vai trazer para você a satisfação, né? O gozo de estar em Cristo, por exemplo, que é infinitamente melhor. Então, vocês percebam que tudo vai passar, tudo de alguma forma passa, mas o que fica realmente firmes dentro de nós é o sentimento que nós temos com Cristo, amém? Quando nós estamos firmados pela palavra dEle, naquilo que Ele tem para nós, dificilmente nós saímos. Isso depende se você vem na igreja ou se você não vem na igreja. Amém? Depende do lugar que você frequenta. Então, louvado seja Deus por todas as coisas. Irmãos, eu poderia estar aqui, ou poderia, né, como outros aí, gravar o vídeo chorando, né, e falar, não, amém? Eu glorifico a Deus porque Ele tem cuidado da minha vida, da vida de vocês, amém? Da igreja dEle, aleluias. E eu glorifico porque sei o quanto vocês estão firmes com Jesus. E eu agradeço demais a oração de cada um dos irmãos, amém? Porque eu sei que nós somos uma família. E uma família não fica perguntando, puxa, o pai ficou doente, o responsável ficou doente. Por quê? Não, ele simplesmente vai orar. Amém? E eu sei que vocês dobraram o joelho e oraram a favor desse ministério, a favor da minha família. E eu glorifico a Deus pela vida de cada irmão, amém? Os cultos não pararam, glória a Deus, os irmãos estavam aí à frente, os irmãos vieram e ofereceram um culto melhor a Deus, e é isso que nós temos que fazer. Nessa noite, vamos dar o nosso melhor a Deus, irmãos, independente da situação, independente da circunstância. Talvez se eu perguntar para cada um de vocês aqui, cada um vai ter uma dificuldade, um problema que está passando, que não deve ser fácil, eu creio. Não é? Eu também, começo por mim. Pastor, mas irmãos, nós temos dificuldades, irmãos. E teremos, infelizmente ainda teremos. Não é? Mas se nós soubermos, amém? Deixar as coisas nos lugares certos, se nós soubermos priorizar aquilo que é certo, o sofrimento não virá sobre a sua vida, amém? Porque em toda e qualquer situação você vai glorificar a Deus, aleluias. Porque hoje você está passando uma grande prova, mas amanhã você vai estar testemunhando, amém? E falando o quanto Deus é bom na tua vida, aleluias. O quanto o Senhor é bom na tua vida, amém? O quanto o Senhor tem provido na tua vida, aleluias. Então, é passageiro as coisas ruins. Como infelizmente também é passageiro as coisas boas.
É lógico que nós glorificamos mais a Deus, somos mais gratos quando as coisas estão bem, quando as coisas são boas. É evidente, não é? Mas o grande segredo da vida com Cristo é nós darmos glórias a Ele em toda e qualquer situação. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a igreja. Eu tinha que passar isso para vocês inicialmente. Amém? Uma palavra de agradecimento para cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos. Os irmãos vão perguntar, pastor, você passou dias difíceis? Passei, não é? Seria um hipócrita falar que não passei. Passei sim. Mas eu garanto para vocês que nesses dias difíceis, né, fiquei ainda mais firme com o Senhor Jesus. Mais coisas do Senhor me disse. Mais coisas do Senhor falou no meu interior. Amém? No meu espírito. E eu glorifico esse Deus maravilhoso. Nós estamos aqui para glorificá-lo e exaltá-lo. Amém? Porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. De todo louvor, de toda adoração. O Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Amém? Irmãos, uma palavra bem rápida inicialmente. Um texto inicial. Em Isaías. Glória a Deus. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos. Amém? Isaías 55. Graças a Deus. Deus tem muita coisa boa para falar conosco nessa noite. Amém? Você crê? Aleluias. Isaías 55. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. Glória a Deus. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Glória a Deus. E inclinai os vossos ouvidos. E vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Versículo 5. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse versículo é um versículo de tomada evangelística, né? Amém? Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o. Amém? Enquanto se pode achar. Ou invocai-o enquanto Ele está perto. E buscai enquanto se pode achar. Glória a Deus. Então, meus queridos, por que será que o profeta Isaías teve a permissão de Deus para escrever isso aí, não é? Porque chegaria tempos igual a esse que nós estamos vivendo. E chegarão tempos ainda mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo. Onde provavelmente as pessoas vão buscar e não vão encontrar. Vão invocar e Ele não vai estar mais perto. Amém? O Senhor tem tido misericórdia com o seu povo. Tem dado tempo de nós estarmos nos firmando cada vez mais com Ele. Amém? O amor dEle tem nos alcançado, tem nos buscado. O Senhor manda buscar aquele que Ele ama. Amém? Às vezes nós vemos as pessoas passando por uma espécie de sofrimento, entre aspas, não é? Talvez nós nem sabemos ainda direito bem o que é sofrer, viu, irmãos? Eu tenho essa percepção. A gente tem uma dor de cabeça, minha cabeça, né? Puxa, eu não vou para a igreja porque estou com a cabeça doendo. Estou passando as dificuldades aí, que o pastor não vai poder resolver, a igreja não vai poder resolver, e não adianta eu ir para a igreja. Então, não adianta eu fazer isso, não adianta eu fazer aquilo, né? Ó céus, ó vida, ó azar, né? As pessoas estão pelos cantos, murmurando, mas verdadeiramente ainda não sabem o que é sofrer. Porque antes de nós, muitos não só sofreram, morreram.
para que o evangelho fosse levado. E tem gente pensando que o evangelho é coisinha fácil, né? Hoje virou um oba-oba e dá até medo, irmãos. O evangelho é de confronto mesmo, amém? O evangelho é de confronto na sua vida, na minha vida e na vida daqueles que estão com você, na sua casa. Vão confrontar, porque vai brigar diretamente com a sua carne, com o seu eu. Vai ser uma briga constante. Então, por isso que essa palavra veio a Isaías e veio para nós. Amém? Nós temos que buscar o Senhor urgentemente. Pregue esse evangelho para as outras pessoas. Fale, busque o Senhor, meu querido, enquanto é tempo. Invoque-o enquanto Ele está perto de você. Amém? Porque vai ter tempos que você não vai poder fazer isso. Pregue o evangelho da verdade a essa pessoa sem medo. Amém? Porque a gente tem medo, tem que ter um cuidado para falar, né? E quando você não fala do evangelho, as pessoas não vão ouvir. Não é? Ah, mas pastor, isso é para o senhor, porque o senhor é pastor. Não, meu querido. Amém? Deus tem te usado como sacerdote na tua casa. Então, pregue, fale. Vai doer, as pessoas vão ficar com raiva de você, vai ficar com raiva de você. Mas isso não importa, porque lá na frente elas vão glorificar a Deus pela tua vida, porque você um dia falou para elas. Mas se você não falar nada, se você continuar ficando no seu canto, quieto, você vai ficar cúmplice do erro, do engano. E vai ver a pessoa que está no erro, no engano, afundando, não é? Caminhando a passos largos. Então fale, não seja um chato, mas fale. Mostre, amém? Mostre esse Jesus que transformou a sua vida, amém? Mostre esse Jesus para ela, que tem mudado, que tem te abençoado. Louvado seja Deus. Vamos glorificar esse Deus, vamos louvar esse Deus, amém? Ele é digno de toda honra e toda glória. Ele é digno de todo louvor, aleluia. Então vamos louvar a Deus, graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar em pé, amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Santo, santo, santo é Jesus. Aleluia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito, Teu Santo
Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Tu és incomparável, Deus. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte de salvação, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz
amém? Nós vamos passar para o momento da oferta. Quem que vai estar louvando hoje, irmã Charliene? Glória a Deus. Enquanto a irmã se prepara, irmãos, eu gostaria que você pegasse a sua oferta aí, amém? Aquilo que Deus colocou no teu coração, para você estar ofertando na casa de Deus. E aproveitando enquanto a irmã está se preparando, eu vou dizer para os irmãos que, amém, nós estamos retomando aí o trabalho nos fundos, na construção dos banheiros, amém, da cozinha. Se tornou um trabalho grande, né? O que era para ser 2 banheiros se tornou bastante grande, porque a gente, avaliando, viu que só fazendo os banheiros ia depois ter que fazer o resto e ia ficar meio incompleto. Então resolvemos assumir o desafio. Os irmãos lembram que eu no começo falei com os irmãos, né? E nós entramos aí num esforço grande para poder estar construindo, e glória a Deus, está levantado. Amém? Deus é fiel. Glória a Deus. Então, isso tudo graças ao esforço de cada um de nós aqui na igreja, irmãos. Amém? Porque eu também tenho feito o meu esforço, tenho dizimado, tenho ofertado, e Deus é fiel. Os irmãos também estão tendo essa oportunidade de dizimar e ofertar. Isso mostra que cada um Deus está abençoando, abrindo portas para os irmãos. Amém? Então, vamos continuar assim. E logo, logo teremos os banheiros e, se Deus quiser, essa linha para as crianças, para que as crianças possam retornar para a igreja, porque aí nós conseguimos deixar um espaço um pouquinho melhor para elas também. Amém? Em nome de Jesus, a igreja, nessa hora do distanciamento social, ficou um pouquinho pequena, não é? Porque se vir todos os membros junto com as crianças, nós não vamos ter lugar para todos, né? Então, aí se tornou imprescindível a sala das crianças, amém? E Deus está provendo. Então nós retomamos os trabalhos essa semana, e se Deus quiser, amém? Até o final desse ano a gente vai estar inaugurando, glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Nada é por acaso, nada é em vão. Na vida com Deus, tudo tem razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, Deus vem pra mim. Olhando de fora ninguém ia ver, mas não tempo Deus a perceber, minha raiz crescer, os ventos soprarão cada vez mais forte, e ainda assim eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. E ainda
Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus. E mesmo que venhamos a ficar só raiz, né? Não é ainda a morte, não é? Irmãos, vamos ficar em pé e vamos orar? Amém? Aqueles que puderem, é claro, né? Graças a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos conduzido, aleluias. O Senhor tem falado conosco. E, Pai, continua colocando em nós um coração humilde, Senhor. Para que nós possamos, Pai, ouvir. Sim, Senhor. A Tua palavra já nos diz, Senhor, que devemos, Senhor, ser prontos para ouvir. E tardios para falar. Então, Senhor, continua falando conosco. Pai, eu não quero estar falando agora. Eu quero ouvir a voz do Teu Santo Espírito, Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai, da minha vida, da vida dos meus irmãos. Nos dá mais, Senhor, um pouco da Tua porção, Senhor. Fala mais, Senhor, aleluias. Em nome de Jesus. Até aqui o Senhor, Pai, tem, aleluias, nos conduzido. Até aqui o Senhor tem falado, Pai. Continua ministrando, Senhor. Continua derramando, Senhor, da sua Shekinah, papai. Em nome de Jesus. Derrama, Senhor, aqui sobre nós a tua Shekinah, aleluias. Que não seja o homem, sim, papai, mas seja o teu Santo Espírito, Pai, a estar ministrando. Eu te agradeço e te louvo, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se você puder abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, amém? No capítulo de número 13. Aleluias. Obrigado, Jesus. Graça te damos, Senhor Jesus. João, capítulo 13. Aquele que não tiver Bíblia vai poder acompanhar aí pelo telão, bem grandão. Amém? Antes da festa da Páscoa, estou lendo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 1. Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém. Enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava, levantando-se da ceia, tirou o manto e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me os pés a mim. Perguntando, respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: se não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os pés, então, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo.
Por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de lhes ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façai-vos vós também. Versículo 16. Em verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse as Escrituras, o que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra. Uma passagem que os irmãos conhecem muito bem. Amém? Jesus, um pouco antes de ter celebrado a ceia. Esse é um relato que somente no Evangelho de João você vai encontrar. Você não encontra esse relato no Evangelho de Mateus, nem de Lucas e nem de Marcos. Somente João registrou, né, a passagem em que Jesus lavou os pés dos discípulos. Amém? É interessante que João relatou, porque João era um discípulo que era muito próximo de Jesus. É aquele discípulo que você deve ter assistido no filme, ou ouvido falar, que reclinava, né, o rosto bem no ombro de Jesus. Ele ficava assim. É o mesmo João que escreveu as cartas também ao povo, e é o mesmo João que escreveu também o livro de Apocalipse. O João que ficou preso na ilha de Patmos. Então Deus deu a visão para ele do Apocalipse. Amém? Esse mesmo João relatou essa passagem em que Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E é interessante que no decorrer daquilo que nós lemos, Simão Pedro, né? Pedro, o pescador, Pedrão, amém? Ele questionou, não é? Porque Jesus estava lavando os pés e não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque era um ato ali de muita humilhação. E ele sabia que Jesus, sendo mestre, não deveria se humilhar tanto assim. Então ele queria que Jesus evitasse esse momento de humilhação. Sabia de nada, inocente, né? Depois Jesus ia passar muito mais humilhação do que essa. Mas Pedro, ele falou assim, não. E Jesus falou, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Aí Pedro, então, não lava só o pé, lava a mão, lava a cabeça, lava tudo. Aí Jesus falou para ele, não necessita, né? Você já se banhou, né? Então você está limpo. Aí entra uma parte que é onde nós vamos meditar hoje. Quando Jesus fala para Pedro, não necessita que eu te lave todo, porque você já está limpo, né? Somente os pés. Jesus falou assim porque ali, naquele momento, né, tinha um traidor, né? Tinha aquele que não estava limpo. E Jesus continua ali lavando e Jesus ainda falou, né? Vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem porque eu sou, mas não é o Mestre maior que o seu Senhor, nem aquele que enviou, né? Jesus começa então a falar sobre posição. Amém? Jesus começa a dizer o que é importante, na verdade. O que, irmãos, nós temos que entender de todo esse texto é logo no começo, quando vai se aproximando a Páscoa, porque Jesus sabia que chegaria a sua hora, mas Jesus estava ciente que ele seria morto numa cruz. Então ele começa a juntar os discípulos e começa a mostrar algumas coisas muito interessantes, para que ficasse muito claro para os discípulos o amor que ele tinha para com eles.
Jesus sempre deixava muito claro o amor, mas não amor de palavras, não amor aquele que você diz para o outro, eu amo você, meu irmão, ou aquele amor entre homem e mulher, ou amor entre pais e filhos, não este amor, mas um amor não por palavras somente, né? Mas um amor demonstrado em atitudes, em realmente fatos. Jesus, ele se preocupava em todo tempo mostrar aquilo que ele falava, mas ele mostrava com atitudes. Amém? Só aí você já entendeu a pregação, não é? Quanto é importante, irmãos, nós olharmos para o Senhor Jesus. O quanto é importante nós focarmos em Cristo, sempre. Sempre, irmãos. Porque nada vai valer a pena para nós se nós vivermos uma vida sem olhar aquilo que Cristo fez e faria se estivesse aí no seu lugar. Às vezes, para tomar alguma decisão, a gente não pesa absolutamente nada, não é? A gente toma por emoção. O diabo trabalha nas nossas emoções. Não é? Porque o campo da razão não é com o diabo. O diabo não vence no campo da razão. Não é? Por que você está dizendo isso, pastor? Porque a razão não leva à ciência, não leva às coisas que têm que ser provadas. Irmão. E nós sabemos que o nosso Jesus vive, que Ele veio na terra, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Isso não é só pela nossa fé. Isso não é só pela fé, porque quando você pergunta isso para as outras pessoas, e as pessoas falam, não, pela fé eu creio. Pela fé nós cremos num monte de coisa, irmãos. Mas não é só pela fé. Historicamente é provado. Apesar dos ateus aí perder os cabelos, querendo falar o contrário, né? Muitos cientistas querendo mostrar o contrário, não tem como negar a existência de Jesus, que Ele morreu e que Ele ressuscitou. Historicamente, textualmente, nós temos essa comprovação. Então, na área da razão, o diabo sabe que ele não pode, porque você tem na sua razão que Jesus vive. Amém? E se entrar na área da fé, então, o diabo não chega nem perto. Porque quando nós enchemos, aleluias, o nosso espírito pela palavra, a fé firmada em nós, irmãos, não tem espaço para o diabo. Ele vai fazer várias estrapulias. Ele vai querer destruir a sua vida em todas as áreas. Mas ele não vai poder tocar num fio de cabelo sequer seu. Aleluias, porque na sua razão, aleluias, você é ciente que Jesus morreu e ressuscitou. E pela sua fé, então, aleluias, você sabe que Ele pode salvar multidões. Aleluias, que Ele salvou a sua casa. Aleluias, amém? Que Ele continuará salvando os seus. E o diabo, ele fica enfurecido com isso. E ele quer atuar em várias áreas. Ele quer atuar em vários campos. Para que você traia Jesus. Foi necessário algumas dracmas para que Judas, algumas moedinhas de ouro, para que Judas traísse Jesus. Infelizmente estamos vivendo um tempo de que não precisa nem de algumas moedinhas de ouro. Basta alguns acontecimentos na nossa vida, para a gente, baixar o semblante e falar, puxa, E quando você não pensa, os outros querem falar por você. Não é? O acusador, ele manda o vizinho falar, você não serve a Deus? Por que você ficou doente? Você não serve a Deus? Porque seu carro está quebrado. Você não serve a Deus? Porque o seu marido vai se separar. Você não serve a Deus? Porque a sua esposa vai sair de casa.
Ou você não serve a Deus porque os seus filhos estão doentes. Ou você não serve a Deus porque o diabo ele sempre está acusando, ele sempre está jogando alguma semente. Mas quando você está firmado em Jesus, meu querido, essa palavra nem entra por aqui e sai por aqui, porque o autor e consumador da sua fé, ele vive. Aleluias. Ele está presente em todo instante com você. E deixe os seus vizinhos e deixe aqueles que são usados falar. Porque depois eles vão ver, aleluias, Jesus na sua vida. E vão querer conhecer esse Jesus, aleluias, amém? Sabe, às vezes é necessário acontecer algumas coisinhas. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente pega alguns exemplos que são interessantes. Coisa que olha, é só crente para acreditar, não é? Acho que uma semana aí atrás, ou outra semana, eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, não é? Num devocional. E aí, eu fico olhando a vida daqueles homens, não é? Eles não abriram mão da fé deles, no Deus que eles criam, e foram jogados na fornalha. Sabe para quê? Para servir de testemunho, não é? Para aquele rei, Nabucodonosor, ver que Deus estava com eles naquela fornalha. Deus não abandonou, Deus não evitou que eles entrassem na fornalha, porque Deus queria salvar Nabucodonosor. Deus queria salvar aquele povo que estava ali. Então algumas coisas são necessárias, porque ao seu redor tem pessoas que precisam ver o testemunho para serem alcançadas. Por isso que muitas coisas acontecem. Lá na frente você vai ver, vai cantar o hino da vitória e falar, olha, aleluias, Deus permitiu isso na minha vida, mas Ele deu vitória, aleluias. Creia nesse Deus. O amor de Cristo me alcançou e vai alcançar, irmãos, multidões. Uma coisa que o diabo não pode parar, aleluias, é você de pregar o Evangelho e salvar aqueles que estão perdidos, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. Ele não pode parar. Ele não pode. Ele não pode. Porque se eu e você nos calarmos, as pedras vão falar. Amém? Então ele não pode parar, ele não tem como ele parar. Ele vai tentar. Usou a vida de Judas para tentar. Mas era só cumprimento da palavra. Amém? Era só cumprimento da palavra. Não sabia de nada. Nem Judas, nem aqueles que estavam olhando. Porque era necessário, expiatório, não é? Alguém morrer. E Judas não sabia. Ninguém sabia. Porque através da morte de Cristo, eu estou aqui. Você está aí? Glorifica a Deus, aleluia! Porque através da morte de Cristo nós estamos aqui, mais fortes do que nunca, mais crentes do que nunca, aleluias. Irmãos, há muitas coisas que estão acontecendo no nosso tempo, porque são cumprimento da palavra, não é? Eu fico nesse tempo de meditação que eu passei em casa, não é? Porque eu falo que eu passo alguns períodos de meditação em casa, não é? Quando eu não paro, porque Deus está falando, Ele faz eu parar. Você não vai parar não? Então peraí. Toma aí uma queda de escada, vai para a cama, vai meditar. Toma aí um coronavírus, vai para a cama, vai meditar. Então eu costumo dizer, quando eu não paro para meditar, porque Deus está falando em meditar, Ele vai dar um jeitinho. E eu comecei a meditar, comecei a ouvir algumas coisas, né? Que até então eu não... E eu confesso para os irmãos que eu tenho um pouco de... Não sei se é preconceito ou é um pouco de receio, com tudo que se passa nas redes sociais, né? Hoje a pessoa fez da liberdade dela uma libertinagem, né? Então as pessoas colocam muitas coisas, mas nós temos, né, o controle nas mãos, né? Isso eu aprendi. Então você não precisa, você não é obrigado a ouvir coisa que você não quer, né? Você não é obrigado. Você simplesmente dá um toquinho na sua tela e, né,
um comentário ruim no Facebook, que não te agrada, não edifica, pula fora, né? Entrou política no meio, cai fora. Eu sou assim, né? Você que gosta de política, glória a Deus pela sua vida, né? Mas não, essa política brasileira, essa política do nosso país, eu não gosto, né? Talvez um dia eu aprenda a gostar, mas do jeito que está, eu dificilmente vou me apaixonar. Então eu dou uma pulada nessas coisas. E eu começo a ver coisas que vão edificar, que vão trazer um aprendizado e que vão trazer para mim algum pensamento, alguma coisa, não é? Eu me incomodo com isso, irmãos. Eu quero que você saia daqui nessa noite incomodado com alguma coisa, a buscar mais na palavra. Olha, o que o pastor falou? Não simplesmente esqueça, amém? Eu quero que você fique incomodado. E eu gosto de ficar incomodado, eu começo a pesquisar, então eu começo a olhar algumas coisas. E aprendi muitas coisas novas. Uma coisa puxa a outra, e fui aprendendo, e fui, amém? E Deus também me levou a orar também por alguns ateus, né? Porque não sei se você sabe, mas praticamente os ateus formaram uma religião, né? Ah, é, pastor? Mas baseado no quê? Baseado em não existir Deus, né? Eles creem que Deus não existe. Então, eles creem, eles têm fé. Os ateus têm fé. Eu cheguei a essa conclusão, né? Porque eles não conseguem, eles ficam batendo do lado, batendo do outro e tal. Então eles começam a jogar pelo comportamento humano. Eles começam a jogar pelo que as pessoas estão fazendo. Aí eles pegam, não é, alguns ateus têm alguns programas de entrevista, e eles convidam alguns pastores que gostam de falar mal da igreja, não é? De meter a lenha na igreja. Porque a igreja vive caminhos realmente difíceis, né, complicados, né? Se a gente pegar a luz da palavra de Deus, talvez a gente nem venha para a igreja mais. O ponto é esse, né? Mas aí eles começam a jogar isso porque as pessoas vão ficando meio que enfeitiçadas por aquilo, né? Puxa, realmente igreja não vale nada. Pastor só está para roubar mesmo, né? Virou um comércio, virou uma... E eu concordo que em muitas igrejas, infelizmente, virou um comércio. Mas isso não pode tirar as pessoas de caminhar. Amém? Eu não posso dar o meu culto a Deus, deixar de dar o meu culto a Deus, porque a igreja virou um comércio. Não. Eu e a minha fé tem que continuar firme. Amém? E eu percebi que algumas pessoas continuam firmes, lutando, orando para que a igreja mude, para que a igreja seja transformada. Nós vivemos um tempo que nós temos que dobrar o nosso joelho, meus irmãos, e orar para que a igreja passe por um avivamento, por uma transformação. E essa transformação só vai acontecer quando a igreja entender que Cristo é o centro de todas as coisas. Cristologia, é isso que está faltando para as igrejas. O centro de tudo é o Senhor Jesus. Deus o enviou, amém? Para que Ele morresse em nosso lugar, para que nossos pecados fossem perdoados. Esse é o verdadeiro evangelho, amém? E Ele veio, e Ele cumpriu a sua missão, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, estás nos céus, amém? Ele é o teu advogado, Ele é o meu advogado. Glória a Deus. Ele é o único, Ele é o primeiro, Ele... O centro de tudo. Todas as coisas são para Ele. Tudo que existe é dEle. Amém? A sua vida é dEle, você pode correr para onde for. Mas você pertence a Jesus. E Ele não abre mão disso. Ele não abre mão dos seus. Deus não desiste de nós. E o texto em Isaías 49:15, né, que é conhecido de vocês. A mãe, né, que gerou o seu filho. Olha que é difícil isso acontecer, de uma mãe abandonar o seu filho. Mas mesmo que isso venha acontecer por algum motivo, né, deu a louca na mãe. Deus, todavia, não vai se esquecer de você. Não vai te abandonar. Amém? Você está entendendo? Então nós estamos presos ao Senhor Jesus. Preso a Cristo. Não há como sair. Amém? Esse é o sentido de todas as coisas. Então muitas coisas estão acontecendo, meu irmão. A gente vai vendo e vai caminhando cada vez mais para uma separação
das pessoas de Cristo. Começa indo pela igreja, as pessoas ficam fora da igreja, começam a esfriar na fé, não é? Começam a esfriar na fé, porque é difícil dentro de casa. A igreja é como se fosse uma mola, não é? Que te impulsa para que você possa continuar interessado no que diz as Escrituras, até você ao ponto de você ser preenchido totalmente. Aí você não vai vir mais para a igreja porque precisa cumprir, você vai vir para a igreja porque você é grato, amém? E quando isso acontecer, meu querido, aleluias, amém? Não há inferno que vai resistir. Quando você entra na igreja e você entra com o seu coração grato, cheio de gratidão, não há nada que aconteça que vai tirar você do centro da vontade do Senhor, amém? Nada vai tirar você de estar próximo de Cristo, nada vai impedir você de sair da tua casa e vir ser grato, agradecer e louvar a esse Deus. Esse processo, o diabo está querendo cortar pelo meio. Esses discípulos que tiveram os pés lavados pelo Senhor Jesus, estavam nesse processo. Jesus estava com ele o tempo todo, ensinando para eles, mostrando para eles. Amém? Jesus tem mostrado para você algumas coisas? Amém? Quem tem vivido experiências com Cristo? Amém? Irmão, se você não viver experiências com Cristo, vai ficar difícil esse processo de conversão. Judas não tinha vida com Cristo. Judas estava totalmente fora. E o que aconteceu? Ele traiu. Ele deixou Jesus. Não foi porque ele entregou, né? Não é porque ele foi um X9. Não foi por causa disso. Porque ele perdeu a vida dele. Ele se suicidou. Pois, né? Ele jogou a salvação dele no lixo. Ele estava no processo. Amém? Jesus estava com ele. O que Jesus fazia para os outros discípulos, fazia para Judas também. Amém? O que os discípulos viam, Judas também via. Os milagres que Jesus operava, ele também via. Aí você vai perguntar, pastor, será que Judas foi realmente para o inferno? Irmão, não sei. Não é? A Bíblia relata que, né? Se ele não se arrependeu, tem gente que fica falando, tem gente que vai para um velório, eu acho interessante, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. Eu não vou chegar no velório e falar, a pessoa morreu sem Cristo, não foi direto para o inferno. Não sei. Não é? Se ele não se arrependeu, se ele se arrependeu no último instante. Esse é um processo glorioso que nós não entendemos. Está aí uma resposta que eu nunca vou poder responder. A pessoa está lá no velório e vem, pastor, será que meu esposo foi para o inferno? Ele não entregou a vida para Jesus, ele não falou amém, não veio o pastor aqui, não orou por ele não entregou, e ele foi para o inferno. E eu não vou falar uma palavra para agradar a irmã, eu vou falar assim, irmã, eu não sei. Vou ser muito sincero, não sei. A irmã sabe? Não, eu também não sei. Não sou detentor de todas as respostas. Ore a Deus, amém? Se o seu marido no último momento, ele se arrependeu, ele, Deus, não é? A Bíblia diz que é salvo aquele que se arrepende, não é? Se com teu coração creres, não é? Com a boca confessares, será salvo. Por isso que é glorioso esse mistério do Evangelho. Amém? Ninguém pode responder. Ninguém sabe. Então Jesus, aleluias, ele deu oportunidade para todos os discípulos. E ele mostrou amor. Amém? Essa palavra vai encontrar você, aleluias, não sei de que jeito. Às vezes sem nenhuma possibilidade de dizer, pastor, não tem como eu ficar demonstrando amor, porque estou passando por uma dificuldade muito grande, o senhor não sabe. O senhor não está na minha pele para saber. Não, irmão, não estou mesmo. Não é? E o máximo que eu posso fazer
Aleluias é me compadecer e orar com você. Certamente, coisas que você passa, a intensidade daquilo que você está passando, é só você e Deus mesmo. Não é? Eu não posso realmente ajudar. Talvez coisas que eu estou passando, que você não vai poder me ajudar. Mas você vai poder se compadecer e orar comigo. Amém? Interceder comigo. Porque é isso que um irmão faz, é isso que uma irmã faz. É isso que a igreja faz uns pelos outros. Interceder, orar. Não importa o quão estamos distantes nesse momento. Porque o Espírito de Deus nos deixa próximos. Amém? Nos deixa próximos através da oração. Então aqui nós temos que continuar. Porque Jesus, Ele deu a oportunidade para todos nós. Amém? Para todos, sem exceção. Jesus não olhou para esse não merece. Aquele lá, puxa, né, tem uma atitude ruim, não merece. Não. Ele olhou para todos nós. E Ele teve misericórdia de todos nós. E Ele morreu na cruz por todos nós. Amém? Por todos, sem exceção. E o nosso olhar, irmãos, tem que ser exatamente esse. Nós temos que parar urgentemente de ser juízes da vida alheia. Temos que parar. Eu sei que tudo que existe hoje nos leva para isso. Mas isso é muito grave. E nós, então, fomos tomados por um sentimento ruim, que é achar que o outro não é digno. Ele é indigno. Aquele não é digno. Aquele, né? Não sei. Aquele lá é mais bonzinho. Aquele lá, não. Aquele eu quero, né, falar de Jesus, porque ele merece, porque ele me ajudou. Aquele lá não, porque ele não me ajudou, ele não merece. Porque aquele está na rua, então sabe-se lá o que ele fez para estar na rua. Então, né, cai um raio sobre ele. Nós temos que parar com essa coisa, porque não é esse sentimento que Cristo trouxe, amém, para a igreja. Não é este, irmãos, longe de ser este, é totalmente ao contrário. Jesus trouxe o sentimento de amor, de misericórdia, amém? Nós temos que olhar um para os outros, amém? Sempre dizendo que esse é digno. Pastor, mas se fizer coisa errada aí não é com você, meu querido. Não é com você. Sabe uma frase que eu abomino no mundo? É quando as pessoas começam a dizer, esse fulano é mau. Até que ele me prove ao contrário. Esse cara é ruim, mas ele ainda pode me provar o contrário. Não, meu querido, não parta por isso. Diga assim, essa pessoa é boa, essa pessoa é maravilhosa, até que ela me prove o contrário. Quando você começa assim, você abre um relacionamento e você consegue falar para as outras pessoas. Amém? Do amor de Cristo. Sabe o que acontece com o ser humano? E hoje eu conversava com a minha esposa, eu falei assim, e fiquei olhando, né? O carinho que os animais têm quando são tratados com um simples gesto. Se você pega um cachorrinho abandonado, né, e trata da ferida dele, e começa a carinhá-lo, ele jamais vai esquecer desse gesto. E ele é irracional. E ele não pensa. Mas ele lembra do gesto. Ele lembra do carinho. Aí alguns vão falar assim, pastor, mas se eu fizer isso no ser humano, né? E tem frases no Facebook que diz sobre isso, né? Faça um carinho no animal por 3 dias e ele será grato por 3.000 anos. Faça um carinho, né? E cuide de um ser humano, né? Por 3.000 anos, ele se esquece em 3 dias. Essa frase machuca muito o ser humano, né? Quanto mais eu conheço pessoas, mais eu gosto dos bichinhos. São frases que tomam conta do Facebook, que ganham força, né? E o que é pior, a gente vai comprovando que isso parece ser verdade. Aí vocês vão falar, não, pastor, mas é verdade. É porque o nosso sentimento, irmãos, eles ficam distante do outro. Então a gente começa a olhar o outro como mal, sempre.
como uma pessoa monstruosa, sempre. É a natureza. E a pessoa, ela faz força para ser. E dentro de nós aquilo vai se firmando. E o nosso ódio pelo outro ser humano vai aumentando. Vai aumentando. A ponto de nós simplesmente nem olharmos para as pessoas que estão na rua. Simplesmente não tomarmos conta das pessoas que são menos necessitadas. E isso vai num escalão absurdo. Absurdo. As pessoas são tratadas, e hoje nós brincamos um pouquinho com isso, pelo carro que ela tem, pela casa que ela mora, pelo emprego dela, pela roupa que ela está vestindo. E isso vai aumentando. E nós vamos para a palavra de Deus e vemos que exatamente o contrário que Jesus ensinou. Jesus foi para aqueles que estavam necessitados, para aqueles que estavam... As parábolas que Jesus citou foi falando daquele que se perdeu, foi falando daquele que saiu do caminho. Não foi para aqueles que estavam no caminho, porque esses estão firmes, mas foi exatamente para aqueles que estavam perdidos. E Jesus enfatizou, e Jesus pregou, e Jesus mostrou. Jesus abraçou, Jesus exaltou aquela mulher que chorou aos seus pés. Ao redor, nenhum sentimento, ela era prostituta. O que essa prostituta está fazendo na casa de um sacerdote, de um homem importante? E Jesus a recebeu. E Jesus a recebeu. Irmãos, a palavra de Deus é para nos fazer pensar. Não é naquilo que os outros vão poder fazer, é naquilo que você vai poder fazer. Amém? Que eu vou poder fazer. Porque a gente costuma jogar a responsabilidade para o outro. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite, amém? Não se importe com quem não veio no culto. Nessa hora, né? Se importe sim, depois orando, né? Mas nessa hora, a gente se importa assim, né? Fulano estivesse aqui, ia estar ouvindo isso aí, né? Mas se Beltrano estivesse aí, eu merecia ouvir. Não, meu querido. Começa por você, amém? Deus te trouxe até aqui nessa noite. Glória a Deus. Há poder, amém? Há poder na palavra do Senhor. Há poder. Mas ela tem que fazer o efeito dentro de nós. Ela não pode morrer em você. Amém? A palavra de Deus não pode morrer em você. Ela tem que ser viva. Ela tem que ser transmitida. Você não é o rio morto. Amém? Você não é o mar morto. Você é um mar vivo que recebe águas e transborda para outros lugares. Amém? Então você tem que fazer isso em nome de Jesus. Tem que transbordar a palavra de Deus. Tem que mostrar aquilo que Jesus fez na sua vida. Aquilo que Jesus mostra para nós, irmãos. Jesus não somente falou, Ele mostrou, Ele fez. E é o que nós temos que fazer. Nessa geração tão incrédula, tão difícil, que está se tornando cada vez mais difícil vai ficar falar do Evangelho. Ou pelo menos mostrar esse Evangelho. E as pessoas vão caçoar. E as pessoas vão rir. E você? Vai desistir? Você vai desistir, irmão? Você vai desistir, irmão? Não? Glória a Deus! Amém? Não desista não, meu querido. Não desista não. Não pare. Não pare. Amém? Não pare, meu querido. Não desista em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deixe Jesus falando com você. Não desista, não pare, não pare.
Eu te louvo, Pai, por essa palavra, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, aleluias. Porque o Senhor tem nos dado a conhecer da tua verdade, aleluias. Oh, papai. Que eu não possa, Senhor, em nenhum momento pensar sequer, Senhor, em desistir. Já aconteceu, papai. O Senhor sabe. Porque não tenho o que esconder. Já pensei, Senhor, em desistir. O eu pensou em desistir. Mas a tua palavra, Senhor, ela confirma. Aleluias. Aleluias. O mar pode estar revolto. O mar da vida pode estar até impedindo. Oh, mas a tua palavra vem e nos confirma, Senhor. Não podemos parar. Não podemos desistir, Senhor. Aleluias. Nos faça entender, Senhor, que não há credenciais, que não há cargos. Sim, Pai, na tua casa não existe o maior e nem existe o menor, porque todos somos iguais perante Ti, ó Deus. Nascemos para servir uns aos outros. Nos faça, Senhor, entender esse evangelho. Nos faça entender, Senhor, que as pessoas que estão ao nosso redor, elas são boas, elas são maravilhosas. E não por um sentimento de positivismo, Senhor, mas, aleluias, pela fé que existe em cada um de nós. Aleluias. Nos dê, Senhor, esse entendimento, Pai, mesmo, Senhor, que custe para nós a perda de alguma coisa. Oh, Deus, eu dependo de Ti, Senhor. Eu dependo, Senhor, aleluias, do Teu amor. Aleluias. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Queremos, Pai, participar do corpo e do sangue, Senhor. Oh, nos enche, Senhor, dessa alegria, aleluias. Oh, aleluia. Nos dê a entender, Senhor, aleluias, desse mistério glorioso. Tu és bom, Senhor, aleluias. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim, por amor. Declare, quanto amor Ele tem por mim. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Quanta dor Ele passou naquela cruz. Sofreu por mim, por amor. E a razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. E a razão de tão grande amor foi provar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Aleluias. E Ele deu o seu Filho para morrer na cruz por mim. Louva, Senhor. Ó Deus, te louvo pelo Teu. Declare. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver. Oh Deus, te louvo pelo Teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver para transmitir este amor que vem de Ti. Aleluias.
Louvado seja Deus, amém? Ele teve um amor realmente incomparável pela minha vida e pela tua vida, aleluias. E sofreu naquela cruz. Irmãos, eu quero que os irmãos não me entendam mal com relação aos bichinhos, viu? Eu sei que tem muita gente que ama os bichinhos aqui, inclusive eu. Quando você cuida de algum animal, quando você cuida de alguma planta, isso fortalece o seu carinho e o seu cuidado, amém? Eu só quero que você transfira isso também para as pessoas, amém? Tenha o mesmo grau de compaixão que você tem por um bichinho jogado na rua, por um ser humano. O bichinho não fala, o bichinho não pede, é claro, não é? Não tem culpa de nada. O ser humano talvez tenha feito alguma coisa errada para estar lá, né? Nós não sabemos. Mas a nossa compaixão não tem que medir, porque se medir, pensa em Jesus agora. Se medisse a compaixão e a misericórdia dele, será que nós estaríamos aqui? Certamente que não. Não é? Se ele medisse, certamente não morreria naquela cruz por nós. Então ele não mediu, irmãos. Pelo contrário, ele pegou os meus pecados e os seus pecados e levou com ele. E ele sofreu na carne aquilo que era para mim e você ter sofrido. Na carne. Você já imaginou a dor? Não é? A gente não consegue imaginar. Se a gente começar a pegar alguns dados históricos, você chora só de ver o que Jesus sofreu. Então é muito forte isso. É muito forte. Na verdade, a gente não consegue nem... Não faz muito tempo que passou um filme chamado Paixão de Cristo. Tem gente que desmaiou dentro do cinema. Tem gente que chorava copiosamente de assistir o filme. Eu fui cair na besteira de passar esse filme na igreja lá do Caracol e tinha criança. Não é? Irmãos, puxa, aquilo doeu, né? Por um lado, doeu para as crianças naquela hora, mas depois aquilo não saiu de dentro delas. Muita gente ficou impactado. E são cenas de um filme. Se nós olharmos que isso realmente aconteceu, é muito forte. É muito forte. E Jesus não mediu nada a meu respeito e a teu respeito para subir naquela cruz lá e ser castigado até a morte. Então, é isso, não é? Vamos começar a mudar um pouquinho a nossa ótica com relação a outra pessoa, amém? Porque isso vai fazer a diferença dentro da sua casa, dentro da sua comunidade, dentro do seu trabalho. Vai começar a mudar, amém? Começa a mudar isso. Que as pessoas venham te procurar, porque você tem compaixão, porque você quer orar por elas, amém? Onde eu trabalho, meu irmão, as pessoas ficam, assim, sabe, impactadas porque eu falo que vou orar. Eu nem orei ainda. Mas só de eu falar que vou orar, as pessoas ficam impactadas. E é só um gesto. Orar por alguém é até o dever do cristão. Você imagina então, se você demonstrar uma compaixão e misericórdia, como Jesus teve por nós. Como será? Não é? É que a gente tem na nossa mente que as pessoas vão ser ingratas. Não é? Que as pessoas não vão, e eu vou perder meu tempo. Se você continuar pensando assim, a humanidade vai para o brejo mesmo. Não é? Aí talvez Deus tenha que usar realmente as pedras para falarem, para agir em nosso lugar. E quando Ele começar a usar as pedras, ai, ai. Ai, ai. Não é? Que não seja necessário. Em nome de Jesus. Ele usar pedras. Não é? Que Ele use a minha vida e a sua vida. Glória a Deus. Vamos ceiar. Amém? O pastor voltou pesado aí, né? Falando. Aí você vai orar, fala, Jesus, não manda mais nada, pastor, não. Quando ele volta pegando pesado. Esse tempo de meditação, só deixou ele, irmãos,
é aquilo que Deus tem falado o tempo todo comigo, sabe? E eu não seria considerado, né, um pastor da igreja se eu não transmitisse isso a vocês. Amém? Estava mais fácil aqui eu falar, irmão, vou orar e Deus vai te prosperar no seu trabalho e você vai ganhar 10 vezes mais no seu, né? E você vai poder também, com esses 10 salários a mais que você ganhar, também contribuir mais com a igreja, né? Seria muito mais fácil. Vamos fazer festa aqui, vamos trazer grupo de louvor, vamos louvar a noite inteira, vamos pular aqui, vamos saltar, vamos dar cabeçada nesse lustre aí, vamos. Era muito mais fácil, irmãos. Era muito mais fácil. E é mais fácil esse evangelho. Mas esse evangelho eu não quero. Não é para mim. Porque esse evangelho não vai levar ninguém para o céu. Eu quero um evangelho que vai levar você para o céu. Amém? Que vai levar aquele que você vai pregar para o céu. Eu quero o evangelho da transformação. Amém? Que vai mudar o ser humano. Que vai fazer com que você olhe para o outro de uma maneira diferente do que até então nós estamos olhando. E vamos fazer com que isso contamine outras pessoas. Quem sabe chega nos nossos políticos também. Glória a Deus. Quem sabe eles começam a olhar também com olhar de compaixão e misericórdia. E não com dó, né? Com dó não dá. A pessoa precisa ter misericórdia, compaixão. E aí quem sabe isso, nosso país é transformado, é contaminado, amém? Pelo verdadeiro evangelho. Então nós precisamos, nós começa eu e você, em nome de Jesus. Glória a Deus. Puxa, pensei que eu estava sozinho nessa. Não estou não, né? Você está comigo? Glória. Então já fico feliz. Você estando quem... Mas no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, isso está bem escrito, né? E Jesus, ele fez uma ceia com os discípulos antes dele ser levado para ser entregue na mão dos soldados, né? Ele tomou pão, como esse aqui, ó, parecido, né? Não precisa ser igual. E ele partiu o pão, deu graças e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Corpo esse que foi moído, né? Que foi maltratado, que foi transpassado. Amém? Pelos nossos pecados. Meu Deus! Glória a Deus. Então ele mostrou isso para os discípulos. E ele fala conosco dessa forma. Esse pão representa o meu corpo. Amém. Pode comer isto em minha memória. Foi o que ele disse. Depois ele pegou um cálice contendo um vinho lá naquela época, né? E isso aqui é o cálice da nova e eterna aliança. Esse vinho é o sangue derramado em favor de vós. Amém. Irmãos, e ele historicamente derramou todo o sangue dele naquela cruz, Aleluia! para que nós fôssemos lavados, amém? Remidos por esse sangue. Esse é um mistério tão glorioso, mas tão maravilhoso ao mesmo tempo, não é? Alguém que se importou comigo, com você, mas não só comigo, com você, com todo mundo. Para aquele um que está lá agora na rua, aleluia. Para aquele que está sofrendo no hospital, para aquele que está preso, condenado em alguns países até a morte, por aqueles que estão sofrendo porque perderam alguém. Meu Deus! Nesse momento, ele morreu por todos. Não houve exceção. Isso é maravilhoso demais. Isso é, irmãos, não dá para explicar, não é? Esse amor. E ele quis fazer isso. Ele quis fazer. No corpo de homem, no corpo humano, ele quis fazer.
Sofrer, não só morrer, mas sofrer. Sofrer. Então, Ele fez por mim e por você. Glória a Deus. Eu não sei se tem explicação, né, forte o suficiente para trazer na minha memória e na sua o significado da morte de Cristo. Talvez não tenha. Mas eu só quero que você, em nome de Jesus agora, olhe para esse pão. Amém? E pela fé mesmo, né, crendo simbolicamente, isso representa o corpo de Cristo. Porque você tem parte com Ele. Amém? Porque você tem comunhão com Ele. Nós todos fazendo isso aqui, aqueles que foram batizados. Amém? E tem esse entendimento. Vamos estar falando assim: Senhor, aleluia, o Senhor vive em mim verdadeiramente. Glória a Deus. Amém? Vamos orar por esse pão. Graças a Deus. Amém, Jesus. Vamos orar. Pai querido Pai amado, agradecemos o Teu nome, Pai. Tu és fiel, Senhor. Simboliza, meu Pai, a sua carne, Senhor. Sim, Pai, sua carne, Pai. obrigado, Senhor. Sofreu as feridas, E agora, Pai, nós possamos examinar, Senhor, através da sua carne, Senhor. examinarmos a nós Pai, mesmos. que nesse momento que a gente venha participar. Para que, Senhor, nós possamos, em nome de sentir Jesus, Teu Espírito, Pai. oh, aleluia. Nesse momento que a gente venha participar, Que Pai, representa o Teu amor, alegria, Pai. Tua presença, Pai. Nos ajuda, Senhor, nesse entendimento, Pai. Em nome de Jesus. Trazer graça, Pai. Que o Seu Espírito venha trazer consolo para que Ele está precisando, Pai. De Teu abraço, Pai. Obrigado. Que o Espírito venha encher, Pai, a Tua igreja, Pai, de uma forma especial, Pai, nessa noite. É que te oramos e cremos no Seu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos, amém? Enquanto o pão vai ser distribuído, nós vamos louvar o Senhor. Porque Jesus é bom. Obrigado. Aleluia. Oh Deus, Tu és fiel. Obrigado. Santo, santo. Início essa palavra, com Deus aos discípulos, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Amor nesse nome amor nesse nome o nome de Jesus meu. Oh, aleluia. Nesse nome maravilhoso Ele é. O amor nesse nome nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada mais nos separa. Amor maravilhoso é, amor maravilhoso é o nome de Jesus meu Deus. Amor maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Amor maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. O nome de Jesus. Aleluia. O nome que está acima de todo nome. Amém? O nome mais lindo, o nome mais maravilhoso, o nome mais poderoso. É o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória. Louvado seja esse nome. O nome santo do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Oh,
aí o corpo de Cristo. Diga assim como Moisés. Assim como Moisés Levantou levantou a serpente no a deserto. serpente no deserto, Assim importa. assim importa O Filho do Homem seja levantado. Para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode comer do pão, meu querido, em nome de Jesus. Não te damos graças, Senhor Deus. aleluia. Obrigado. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor esta esperança, Pai Deus, Pai da tua presença, Deus, até este momento, Deus, assim legal, Deus, eu te peço, meu Pai, estenda tuas mãos poderosas, meu Deus, Espírito Santo de Deus, salva essa consagração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, esta nova aliança, meu Pai, o Senhor, meu Pai, que levava lá na cruz do Calvário, meu Deus, que vida com Jesus, meu Deus, é o que eu te peço, eu te agradeço, meu Pai, pelo poder do Filho, pelo nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Vamos se assentar, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor. Aleluia. Está acima de todo nome, em nome de Jesus. Aleluia. Te adora.
glorificar esse Deus. Aleluia. É o que Ele está falando para você nessa noite. Adore, vem, glorifique, exalte o nome que está acima de todo nome. Beba do sangue de Jesus, amém? Pode beber esse sangue, meu querido, em nome de Jesus. Você vai ser curado em nome de Jesus. Aleluia. Toda dor, toda aflição, toda angústia vai ser curada em nome de Jesus. Creia nesse nome, nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Está acima. Deus o exaltou. É o nome que está acima de todo nome. Esse é o nome do Senhor Jesus. Nome lindo, nome maravilhoso, nome poderoso. Oh, aleluia. Esse nome que cura os enfermos. Aleluia. Esse nome, aleluia, que cura os sentimentos. Esse nome, aleluia, que ressuscita os mortos. Este é o nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Não há outro. Glorifica esse nome. Nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Sim, papai. Te agradecemos, Pai, por esse momento. Glória a Deus. Não há nada assim que podemos comparar nesse momento, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? A gente pode fazer 500 cultos em casa. Sei, mas nada comparado a esse momento que nós estamos aqui juntos também. Quando nós estamos juntos é uma atmosfera diferente. E ela já mudou, porque o Espírito de Deus está aqui. Aleluia. Nós somos envolvidos por essa atmosfera. Deus abençoe a sua vida, amém? Irmãos, eu estou muito feliz de poder estar aqui com você, amém? Deus tem me dado várias oportunidades na vida. E alguém onde eu trabalho falou assim, né, Manuel, a gente podia não ter mais visto você podia ter morrido. E aí? Eu disse para ele assim, olha, minha vida está nas mãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu confesso aos irmãos que nós temos temor, né? Somos homens. Mas Deus tem me deixado assim, tão à vontade, para conhecer do seu amor, que as coisas vão acontecendo. E dentro de mim vem um sentimento assim, só de gratidão. Então não dá para mim declamar, chorar. As lágrimas que estão descendo aqui é de gratidão, sempre. Glória a Deus. E essa gratidão
ela não vai só porque eu estou aqui e estou sarado. Essa gratidão foi quando eu estava doente. Porque Deus falou comigo: eu sou Deus da doença, eu sou Deus da cura. Então, é gratidão. Eu sou mais grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Que Deus continue fortalecendo a sua vida, a vida da sua família, em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo e nós vamos encerrar. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Obrigado por o Senhor nos mostrar que o Senhor é Deus e o Senhor sempre será Deus. Aleluia, eu te louvo, eu te glorifico, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso. Leva a sua igreja em paz, Senhor, para os seus lares, Deus, que eles possam passar uma semana de bênção em nome de Jesus. Que eles continuem firmes, que eles entendam, Pai, tua palavra, Senhor. Que eles possam aplicar isso em nome de Jesus, com a sua família, com os seus. Abençoa, Pai, aqueles também que não vieram, que eles possam entender, Pai. O nome, o seu nome está acima de todo mundo. Glória a Deus. Te glorifico e te exalto. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e sempre. Amém. Porque se Deus é por nós, e agindo Ele, salve. Deus abençoe todos, amém? Vocês voltem em paz para o seu lado.